Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí para você o empate do Palmeiras. Perdeu a chance de passar na liderança com uma boa vantagem em cima do Flamengo. A diferença é de um ponto e uma vitória para cima do Flamengo. Mas vamos falar também sobre o Santos, né? Santos e Botafogo fizeram um grande jogo e saíram no empate em 2-2. Quem venceu mesmo com propriedade foi o Grêmio, que venceu o Juventude, e o Vasco venceu o Bragantino, com três gols de diferença. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Além de La Liga, né? Tivemos o El Clássico e o Real Madrid confirmou ali o seu favoritismo e também a liderança. 2-1 foi o resultado. Beleza, Guerreiro? Então vamos trazer sobre tudo isso e muito mais aqui no canal do Guerreiro. Vamos falar sobre os eliminados aí da MLS e também os campeonatos que acontecerão nessa semana. Tem Libertadores já amanhã, tem muito jogo amanhã, terça-feira e quarta-feira também. Na tela aí para você, Campeonato Brasileiro. Tivemos a grande vitória do Grêmio 3-1 em cima do Juventude. Empate, né, entre Botafogo e Santos, mas foi um grande jogo, né? Tivemos boas emoções aí nesse jogo. E o Bragantino perdeu em casa aí, tá em queda livre aí o Bragantino, 3-0 para o Vasco fora de casa, né? E o Palmeiras perdeu a chance de se isolar na liderança, empatou com o Cruzeiro, apesar de ter feito gol ali e aquela marcação da arbitragem meio estranha, né? Anulando o gol do Palmeiras, dando assim um empate para o Verdão. Quarta-feira nós temos um jogo que é Fluminense e Ceará, jogo atrasado pela 12ª rodada, e depois a rodada completa, a 31ª rodada, retorna aí no sabadão, e aí temos esses jogos aí que tá na sua tela. Mirassol e Botafogo, jogo bem interessantíssimo, né? Corinthians e Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro, o Flamengo vai pegar o Sport de Recife e o Juventude na Serrinha contra o Palmeiras. Esses são os principais destaques aí. Eu acho que aqui o Cruzeiro vence com facilidade também. Aqui outro jogo bem pesado aqui, ó, Vasco e São Paulo, né? São Paulo precisa vencer e o Vasco tá vindo no embalo aí. Só jogo interessante. Nessa reta final não tem jogo ruim não, guerreiro. Então já fica aí, já se inscreve no canal e deixa o seu like e compartilha aí também com seus amigos para eles ficar por dentro da notícia do seu time do coração. Nesse momento aí, o Atlético Paranaense acabou de fazer esse gol aqui, né? 2-0 em cima do Amazonas. O jogo tá aos 72 minutos do segundo tempo. Era o jogo de hoje, né? Tivemos mais cedo Chapecoense e Operário. Chapecoense venceu por 2-0. E você vai ver o salto da tabela aí do Brasileirão Série B, né? E também o CRB bateu o Atlético Goianiense jogando em casa. Vila Nova também venceu a Ferroviária. Venceu não, desculpa, né? Empatou aí com a Ferroviária em 2-2. Vamos ver a tabela aí da Série B e já vamos ver aí como é que ficou o Atlético Paranaense, né? Subindo aí na tabela com essa vitória. Aqui o Curitiba tem 60, Chapecoense com a vitória chegou a 57, se igualou ao Remo, né? Ultrapassou no saldo de gols, o mesmo número de vitórias aí para as duas equipes. Não, na verdade, o Chapecoense tem mais, né? Tem 17, tem o mesmo número de vitórias que o Curitiba, né? Já o Goiás tem 55, bem apertado aqui nesse cenário. O Novo Horizontino tem 55 também. E o Criciúma, na sexta colocação, tem 54. O Atlético Paranaense está chegando aí com essa vitória a 53 e é G7, né? O CRB também com a vitória se posicionou bem na tabela, 51 é o oitavo. E o Cuiabá tem 50. Os demais da tabela tá aí na tela para você, ó. O Amazonas tá caindo aí para baixo do Volta Redonda, né? Volta Redonda tá aqui na 18ª colocação e o Paysandu é a situação mais ruim da tabela. Beleza, guerreiro? Então, esse foi o Campeonato Brasileiro Série B. Esquecemos de trazer a tabela da Série A, vamos trazer aqui para você. Vamos abrir aqui Palmeiras e Cruzeiro. Jogo bizarro ali com a arbitragem meio estranha, né? Mas tá aí, vamos. Palmeiras tem 62 agora, 19 vitórias. O número de empates é menor, né? A derrota do Flamengo também é menor que a do Palmeiras.
Aí nós temos aí o Palmeiras com 62, Flamengo com 61, Cruzeiro tem 57 e o Mirassol tem 55, né? Mirassol se aproximando aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa abrir aí o olho, se não quiser ser ultrapassado, né? Aí temos o Bahia com 49, Botafogo 47, Fluminense com 44 e o Vasco da Gama agora chegou a 42, ficou livre aí de rebaixamento, né? Então tá ficando cada vez mais tranquilo o Vasco aí na tabela. E tem um desafio logo contra o São Paulo aqui, ó, tá vendo? Confronto direto aqui por posições, né? Se o São Paulo vence, ele chega a 44, ultrapassa o Vasco. Se o Vasco vence, ele chega a 45, aí chega na zona de conforto aí da tabela, beleza? Aí aqui na zona de rebaixamento nós temos o Vitória com 31, Santos está aqui, né, com esse empate ficou com 32, subiu um pontinho acima do Vitória, mas não está tranquilo não. Internacional mesma situação. Aí nós temos Fortaleza, Juventude que pega aí o Palmeiras, né, na Serra, e o Sport Recife que enfrenta o Flamengo. Então, o Palmeiras e o Flamengo têm uma rodada boa aí para vencer e se manter, né? Beleza, guerreiro. Vamos falar de Libertadores Sul-Americana. Quarta-feira tem Libertadores, tem Racing e Flamengo, quarta 29. Tem Palmeiras e LDU. Situação mais ou menos confortável para o Flamengo, né? Que venceu por 1-0. Vai enfrentar o Racing lá na Argentina, o que é ruim, né? Enfrentar o Racing na Argentina é sempre ruim. Mas temos aqui o Palmeiras com a situação mais feia. Tem que descontar 3 pontos, 3 gols, na verdade, aí, da LDU. É uma situação complicada para o Verdão. Agora temos aqui amanhã Atlético Mineiro e Independente Del Valle. Primeiro jogo 1-1, só que foi lá na casa do Independente Del Valle. Agora a história é outra, né? É na Arena MRV e vamos contar aí com essa vitória do Atlético Mineiro para ser o representante brasileiro na final. Tem também Lanús, quinta-feira, e Universidade de Chile, né? É o outro jogo da semifinal aí da Sul-Americana. Tranquilo, guerreiro. Vamos trazer aqui, ó, MLS, times sendo eliminados aí. O Inter Miami eliminou o Nashville. O Philadelphia Union passou nas penalidades aí contra o Chicago Fire, 2-2 no tempo normal. Tá na próxima fase aí o Philadelphia. Temos o Wildcats também eliminou o Dallas, né, 3-0 com propriedade. San Diego também eliminou o Port Lambs. O Cincinnati passou aí na Bacia das Almas, né, 1-0, né? E agora nesse momento está acontecendo aí Minnesota United e Seattle Sound. O jogo está 0-0. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, né? Brincadeira à parte, nós teremos penalidades se persistir aí o placar, né? Amanhã teremos esse jogo aqui do Charlotte contra o New York City. E quarta-feira, 29, nós teremos aí esse jogaço aqui também. Los Angeles e Austin, né? Aí no sabadão, os demais jogos aí. Nashville tá aqui, ó. Jogo da volta contra o Inter Miami, né? É jogo da volta? Não sei, né? Tá aqui de novo, né? Enfrentou aqui e vai enfrentar ali. Agora aqui, penalidades. Justifica? Justifica, né? Ganhou o primeiro jogo nas penalidades, agora tem esse segundo jogo aqui, é eliminatória. E aqui tem as semifinais da conferência, né? Quem passar vai tá aí nessa galera aqui, né? Beleza, tranquilo, guerreiro. Então vamos ver como é que vai ficar a MLS, que é um campeonato que tem um regulamento meio esquisitão. No Argentina tivemos um jogo e foi esse aqui, Boca Juniors 3, Barraca Central 1. Era um jogo atrasado, né? Do campeonato argentino. Já na Liga Mexicana, guerreiro, vamos rápido aqui para a Liga Mexicana. Tivemos ontem alguns jogos, né? Esses aqui, ó. Todos esses aconteceram ontem, 4 jogos. E tá aí na tela para você, ó. Cruz Azul bateu o Monterrey por 2-0. Santos bateu Querétaro por 3-1. Toluca empatou com o Pachuca em 2-2. E o Atlético São Luís perdeu em casa para o Necaxa 4-3. Jogaço, né? Lembrando que nessa sexta-feira já tem de novo aí mais jogos. Ó, tá chegando a reta final aí
penúltima rodada do Campeonato Mexicano. Vamos ver aí como é que vai ficar a próxima fase, né? Você tem próxima fase, você já é a final, né? Tá chegando aí final do ano, então muitos campeonatos terminam aí, né? Já falamos sobre Libertadores Sul-Americana, vamos falar de Paulista Feminino também, volta nessa quarta-feira 29, né? Tá aqui, ó, com Ferroviária e Realidade Jovens. Os demais jogos são sexta-feira, né? Tem Palmeiras e Bragantino, Santos e AD Taubaté e muito mais aí para você do Campeonato Feminino. Não deixa aí de acompanhar. Corinthians e São Paulo, né? Lembrando que quando foi lá na Copa, né? O São Paulo eliminou o Corinthians, né? E agora, será que vai ter revanche, né, no Paulista Feminino? Coloca aí nos comentários. Vamos falar então aqui ó, agora de campeonatos internacionais. Tivemos jogos importantes. O Porto assume a liderança aqui, ó. É o líder, né? Com 25 pontos. O Sport é o vice-líder. O Sport é o atual campeão, né? É o vice-líder com 22. Benfica tem 21. O Gil Vicente tem 19. Esse aí é o G4 do campeonato português, né? Vamos trazer aí na tela para você, ó. Os jogos de ontem, né? Então, ontem foi esses jogos aqui. Tivemos o Estoril e Nacional 1-1. Famalicão bateu o Vitória de Guimarães por 2-0. Tondela perdeu em casa para o Sport 3-0, né? Sport que quer a liderança. E o Braga bateu o Casa Pia por 4-0. Já o Porto também venceu por 2-1 o Moreirense. Então, jogaça aí, né? Que nós tivemos nessa rodada no final de semana. Você já viu ali o G4 do português. Vamos falar de Campeonato Italiano. A Taça de Portugal só no dia 23 do 11, né? Ou seja, nesse próximo mês que se inicia. Já o Campeonato Italiano, tivemos alguns jogos também ontem. Ontem foi domingão, né? Tivemos Verona e Cagliari 2-2. Ainda teve Torino e Genoa aqui em cima, né? 2-1 foi o resultado. Torino venceu. Sassuolo perdeu em casa para a Roma 1-0. Fiorentina e Bologna ficaram no 2-2 e a Lazio bateu a Juventus por 1-0. Esse é o campeonato italiano. Amanhã tem mais italiano. Tem Napoli e Lens, né? Na verdade é Lens e Napoli. A Atalanta enfrenta o Milan e os demais jogos na quarta-feira aí, ó. Tem Como e Verona, Juventus e Udinese. E a Copa da Itália só em dezembro, tá? São as duas Copas aí que vai ficar mais para frente, é a Copa de Portugal, né, a Taça, e a Copa da Itália. Vamos aqui de Premier League, tivemos clássico ontem, Everton perdeu feio aí para o Tottenham, né, 3-0. É o destaque aí dessa rodada de domingo, fechando, né? Fechando aí a nona rodada da Premier. A décima rodada você já viu um pouco aí na tela, né? Tivemos o Wolverhampton perdeu para o Burnley 3-2. O Arsenal bateu o Crystal Palace 1-0. O Aston Villa também bateu o City, né? Por 1-0. Esse aqui é resultado bem diferentão. O Bournemouth bateu o Nottingham Forest, que não tá bem nessa temporada não, o Nottingham Forest, viu? E o Everton perdeu em casa para o Tottenham. Grande vitória aí do Tottenham, né? O G5, né, tá aqui, ó, Arsenal primeiro com 22, Bournemouth chegou a 18, ultrapassou uma galera aí, né? O Sunderland, a surpresa aí, tá com 17, mesmo número de pontos do Tottenham, e o City fecha aí o G6, o G5, né? Com 16. O United tá bem aí, tá subindo, ultrapassou até o atual campeão, que é o Liverpool, tem 16 pontos aí, mesmo número de pontos do City, só perde por critério de desempate. La Liga, ontem tivemos o El Clássico e o destaque é para ele, ó. Real Madrid continua na liderança, agora assumiu aí com 5 pontos de vantagem em relação ao seu rival, que é o Barcelona. E no El Clássico ficou assim, ó. 1-1 Mallorca e Levante, 2
2-1, né, para o Real Madrid. Teve confusão ali, Vini Júnior, né, com esse rapaz aqui, o Lamine Yamal. E é isso aí. Não apoiamos, né, nenhuma confusão. E foi punido aí com cartão vermelho justamente os dois, né? Osasuna 2, Celta de Vigo 3 foi o resultado. Raio Valecano 1, Alavés 0. E o Betis perdeu para o Atlético de Madrid por 2-0. A tabela tá assim, ó. Real Madrid 27, Barcelona 22, Vila Real, que é a surpresa aqui, né, no meio da galera, 20. E o Atlético de Madrid tem 19. O Espanhol tem 18 e o Betis é o sexto colocado com 16. Logo na sequência tem uma galera aqui com 14, né? Tá vendo aqui? Então, bem pressionado aí o Betis. Vamos agora de campeão. Ah, amanhã tem. Amanhã tem sim, senhor, né? Copa do Rei da Espanha. Amanhã tem time grande jogando a Copa, né? E também a Copa da Alemanha também amanhã tem. Beleza, guerreiro? Aqui, ó. Na sua tela aí, Ourense contra o Oviedo, Atlético Tordesilhas contra o Burgos, né? Constância, Constância, né? Contra o Girona, o Múrcia contra o Cádiz, o Langreo contra o Racing de Ferrol, temos o Logroñés contra o Racing, isso aqui é outro Racing, né? O La Roda contra o Granada, o UD San Fernando contra o Albacete, isso aqui é diferente o nome, hein? Inter de Valdemoro contra o Getafe, Guadalajara contra o Cosereno, o Maracena, né, contra o Valência e o Raio Majodora, né? Majodora, uma coisa assim. Contra o Talaveiro. São jogos de amanhã. Tem muito jogo aí, não vou citar todos, ó. Tem muito jogo aí do campeonato Copa do Rei da Espanha. Bundesliga, ontem tivemos dois jogos. Tá aí na tela para você. Tá aí. Leverkusen contra Freiburg. 2-0 aí para o Leverkusen. E o Stuttgart, né? Bateu o Metz 05 por 2-1. O resultado do alemão. A tabelinha tá assim. Cadê? Cadê a tabela? Classificação. Tá aqui, Bayern com certeza é o líder, né? Temos o RB Leipzig surpreendendo aí na segunda colocação. Stuttgart é o terceiro, Borussia é o quarto. Borussia deu uma subida, né? E também o Leverkusen aí é o quinto. Para fechar, o Eintracht Frankfurt tem 13, mas é pressionado aí pelo Hoffenheim, Colônia, Werder Bremen e companhia. Então esse é o campeonato alemão. Amanhã também tem Copa da Alemanha. Tá na tela aí para você. Hertha Berlim, né, contra o Elversberg. Augsburg contra o Ausтерkiel que caiu, né, o ano passado aí para a segunda divisão. O Heidenheim joga com o Hamburgo. O Eintracht joga com o Borussia, aqui para o pesado, né? Dois times de primeira divisão. Aqui também o St. Paulo é contra o Hoffenheim. Mönchengladbach pega o Karlsruhe. Temos aí o Energias contra o RB Leipzig e o Augsburg contra o Buchon. Esses são os jogos de amanhã, os demais jogos aí na quarta e quinta-feira. Beleza, guerreiro, vamos de francês. Os jogos de ontem, domingão, tivemos jogo ontem, né? Do Campeonato Francês. Tá aí o PSG é o líder com 20, Lens tem 19, Olympique tem 18, tá na terceira colocação. O Olympique deu uma quedinha aí, né? Aí nós temos o Lyon com 18 é o quarto, o LOSC tem 17, o Mônaco fecha o G6 aí com 17, pressionado pelo Strasbourg, que tá razoável na tabela. Vamos voltar aqui e falar dos jogos de ontem, né? Ainda no francês, viu? Copa da França até agora nada. Deve ser uma Copa pequena, né? Com poucos times, por isso vai começar mais tarde.
Mas ontem tivemos, ó, 6-1 do LOSC em cima do Memphis. O Angels jogou com o Loriente e bateu por 2-0. O Alshered perdeu em casa para o Le Havre e o Rennes perdeu para o Nice 2-1 em casa. Já o Lyon bateu o Strasbourg por 2-1. Strasbourg perdeu, poderia ter subido mais na tabela. Muito bom, guerreiro. Só lembrando que Sauditão volta na quinta-feira, então não temos ainda o Campeonato Saudita, né? Só quinta-feira. E ontem tivemos aqui, ó, 3 jogos, né? O Twente perdeu, né, para o Ajax por 3-2, jogando em casa. PSV também bateu o Feyenoord por 3-2 e o AZ bateu o Twente por 4-1. E o Go Rangers bateu o Excelsior por 2-0. Esse aí é o Campeonato Saudita. Vamos ver aqui classificação. Tem aí o Feyenoord é o líder com 25, PSV também tem 25 agora, né? O Feyenoord deixou acompanhar quando perdeu aqui, né? O ASA tem 21, Ajax 19, Groningen 18, Sparta Rotterdam 16, NEC tem 15, Twente tem 14. Esse aí é o G8, né? Onde se classifica aí para as competições internacionais. Campeonato Turco, na tela. E a tabelinha já está aqui, ó. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe e Besiktas são o G4, né? O Samsunspor forma o G5, tem o mesmo número de pontos do Besiktas. 28 pontos aí o Galatasaray, pronto para ser campeão novamente, né? Mas antes temos que ter rodada, né? Para ser campeão e chegar lá tem que vencer todas. E aí o Istambul venceu o Antalyaspor por 4-0. Já o Galatasaray bateu por 3-1 o Göztepe, o Gençlerbirlik contra o Konyaspor, perdeu em casa aí o Gençlerbirlik por 2-1. Passa empatou com o Besiktas em 1-1 e o Gaziantep perdeu de goleada aí para o Fenerbahçe. 1-1 ficou Sansupo e Rizepor, o resultado da partida. Beleza, então, guerreiro, já falamos aqui. Eu pulei para a Superliga, que é o campeonato turco, né? Aí já falei do holandês, então não temos aí o Sauditão. Sauditão aí só quarta-feira, né? Quarta, quinta-feira. Tranquilo, guerreiro? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no canal para não perder nada aí do conteúdo do seu time do coração. Amanhã cedo nós temos um vídeo, né? Trazendo aí o resultado desses jogos que estão terminando agora. E também trazendo novidades aí sobre o seu time do coração no Campeonato Brasileiro. Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui.